Nasceu em Franca, São Paulo, mas foi criado em Jacareí, também São Paulo. Aos 7 anos ele descobre o violão. Em Jacareí começa a participar de grupos musicais e pequenas orquestras. E também é compositor e arranjador musical. Hábil instrumentista de cordas, domina como ninguém, com muita maestria, o violão, a guitarra e a viola. Estudou na ProArte e foi aluno do maestro Guerra Peixe. Com Nair Cândia, formou a dupla Jaime Nair, com trabalhos reconhecidos internacionalmente. Foi diretor musical de Maria Bethânia por 28 anos. Este ano ele completa 50 anos de profissão. No perfil de hoje eu converso com muita alegria e satisfação com o maestro Jaime Allen. Obrigada, Jaime, pela sua presença. Obrigado eu pelo convite. Muito bom estar com você aqui e contando uma história de 50 anos. Tem muita história. Opa! Acho que um programa só não vai ser Isso, possível. vamos fazer uma série, vamos tratar uma série aqui hoje. E uma história que começou aos 7 anos... Por acaso, com violão, você encontrou um violão aos 7 anos lá em Franca? Na verdade foi o meu irmão que me influenciou, meu irmão mais velho, João Marcos, que ele percebeu que eu tinha musicalidade, tinha uns vizinhos que tinham os instrumentos lá, eu pegava, tocava umas notinhas e tal. Então ele depois deu um jeito de comprar um violão para mim e me ensinou alguns acordes e tal. E com 11 anos já estava tocando em conjuntos... lá na cidade de Jacareí, conjuntos de baile, acredita nisso? Com 11 anos de idade. Foi prodígio, menino prodígio. Mas isso, nessa época você não estudava música, você tocava literalmente de ouvido, é isso? Autodidata, total. Total, né? Isso é uma capacidade rara, né? Não, nem tanto, acho que no brasileiro isso é muito comum, tá? Na verdade, hoje temos boas escolas, né? Boa formação musical. Na minha época era mais complicado, ainda mais cidade do interior, né? Que tinham poucos cursos e às vezes a pessoa também, como no meu caso, não tinha dinheiro para pagar. Mas seu irmão tocava, era isso? Meu irmão era seresteiro, trabalhava na farmácia, enfim, nada disso assim, não tinha ninguém profissional na família. Quem era muito musical era a Dona Nália, minha mãe. Sua mãe, né? Que gostava de cantar. Cantava muito, tocava bandolim. Ah, é? Autodidata também? Também. Olha, então o pai dela era mais ou menos no DNA de vocês, da família. Nesse caso, sim, no caso da minha mãe, o meu avô Guilherme era maestro também. Ah, então já tinham. Né? Já tinha. Tem alguma coisa rondando aí. Seu pai é que não tem nada a ver com música, né? O meu pai tinha prazer de ouvir música, ouvia muito. E ele tinha uma coisa que é engraçadíssimo. Ele era muito fã do Nelson Gonçalves e me obrigava a cantar as músicas do Nelson. É mesmo? Eu sabia E você todas, criança cantando Nelson? Cantava, com 7, 8 anos de idade, cantava as músicas do Nelson Gonçalves. Mas você começou então a tocar aos 7 anos dessas brincadeiras e aos 11 você já estava tocando nas bandas. E nesse período você já tocava acompanhando outras pessoas e isso... Você com você? Na verdade é o seguinte, com 11 eu estava ainda tateando, começando umas coisas de conjuntinho, aqueles conjuntos de garotos, né, molecada. E com 15 eu já era chefe, o band leader de um grupo maior. Né? Mas antes você tocou em outros grupos? Tinha vários grupos, vários. Jacareí era até efervescente, hoje, ainda Até hoje. É uma cidade interessante, porque... São Paulo avançou ali pelo Vale do Paraíba, então Jacareí é quase que uma periferia de São Paulo. É impressionante isso, né? Como tudo se emenda, as cidades vão... E hoje Jacareí tem um teatro lá para 800 pessoas, um teatro lindíssimo. Acredito que cantoras e cantores e músicos instrumentistas, cantoras com certeza tem mais de 20. É mesmo? É muita gente cantando. E músicos e que a gente não tem muita notícia por aqui, né, Jaime? Porque a música também, com essa... Houve um deslocamento, esse negócio do eixo Rio-São Paulo, né, do sucesso. Mas que ótimo também, né? Tem muita música pelo interior do Brasil, né? Jacareí é um caso também. Embora sempre teve música lá, grandes músicos saíram de lá. É interessante. Lá sempre se comenta como Minas também, saiu gente pra caramba, muita né? Gente não só o Milton, mas um monte de gente. De várias cidades. De várias cidades, é verdade. Barroso era de
Leopoldina, se não me engano. É. Do interiorzão, né? Pois é, isso é bacana, né? Paulo Moura era do interior de São Paulo. Paulo Moura, isso também. E traz também, você traz contigo alguma coisa regional, alguma coisa do lugar. Sim. E que isso fica na música. Isso é muito bacana, né? Fica. Isso multiplica a nossa sonoridade, digamos assim, né? Tem uma influência dos violeiros, né, da região. No seu caso foi, Eu né? tocava rock com a garotada e eu via viola em vários botecos, assim, pela cidade. Às vezes tinha um específico que era guardador de automóveis, tomava conta do estacionamento e ficava lá tocando viola, a gente ficava ouvindo ele tocar. Na Rádio Clube da cidade de Jacareí também tinha programas com violeiros. E foi aí que você começou a gostar de viola? Sim, claro. Porque você começou com violão, não é isso? Comecei com violão, depois guitarra. Na época do rock? E, na verdade, quando eu cheguei aos 17, 18, é que eu comecei a compor, é que eu passei a olhar para a viola como uma possibilidade, assim, de usar nas músicas, né? De me inspirar para compor com a viola. Então, já continuei tocando guitarra, violão, e aí a viola veio, eu comprei uma viola com 17 anos e passei a tocar muito em casa, não tocava profissionalmente. Até que, com a Bethânia, muitos anos depois, né, a viola teve seus momentos no show dela, mas ela sempre esteve comigo, nos discos nós gravamos, né, todos, tem a muita viola estava lá. Presente. É muito diferente tocar viola dos outros instrumentos que você toca? Ela tem uma sonoridade diferente, mas é diferente a sonoridade tocar também? e a afinação. Que é um instrumento de cordas duplas, né, são 5 cordas duplas, ou seja, 10. E tem um violão que tem uma sonoridade parecida, que é o violão de 12 cordas, com cordas de aço, que chama de violão folk, né? Mas a diferença está exatamente nisso. O violão folk é afinado como violão. A viola não, ela é afinada diferente, você tange as cordas assim, é um acorde já pronto. Então, é mais difícil, Jaime? É mais limitado por um lado, porque você não tem a versatilidade do violão, até porque uma corda menos que o violão. Mas, por outro lado, ela tem uma sonoridade muito rica. São muitos harmônicos, então você trabalha com bastante cordas soltas, faz ponteados, ao mesmo tempo que você já tem um acorde soando. Você faz dá um acorde e sola, fica sonando, e o acorde continua soando. Então é diferente, é uma maneira diferente de tocar. E a viola tem essa coisa muito ligada à terra, né? Ao interior do Brasil. Então, no Nordeste ela é tocada de um jeito, em Minas é de outro, São Paulo é parecido, mas é diferente de Minas. Então, tem as várias linguagens da viola que a gente pesquisa. Então, eu quando toco viola, eu não sou um violeiro autêntico, mas eu exploro as várias linguagens da viola. E isso dá um colorido muito especial. Enriquece o trabalho, e cabe muito na música brasileira que se faz, né? Se usa pouco, eu acho, não? Atualmente está usando mais, bastante. Eu acho que você que foi mais o introdutor dessa onda aí, né? Não, quando você começou aí nos shows lá da Bethânia. Eu digo para o grande público. Ela sempre... A viola vem e volta. Ela teve a época dos festivais, por exemplo, que ela apareceu bastante. Foi? Festivais da Record, esses festivais que você está falando? Um exemplo, Disparada. Disparada, é verdade. E tinha outras, várias outras que... A viola sempre foi muito utilizada. Acontece que ela tem um nicho dela, que é a música sertaneja, a música caipira. E aconteceu isso, a sertaneja se desviou, perdeu a autenticidade, virou essa música comercial e ficou lá a música caipira no estado de São Paulo. Minas tem muitos. Em Minas tem Chico Lobo, que é um violeiro espetacular. Tem grandes violeiros, né? Eu sou um modesto colaborador. Modéstia é a sua glória em falar isso, porque quem já assistiu sabe que você é de primeiríssima linha. Você se inspirou nesses caras para aprender a tocar viola? Nesses que você ouvia lá na sua infância? Na verdade, a gente ouvia muito disco, né? Além de ter os violeiros na cidade, mas o que mais, a prática normal era escutar muito os LPs, né? E tinha amiguinhos que ouviam Milionários é Rico, Tonico Tinoco, que era aquela música assim, popularesca, de muito sucesso, né? E, então a formação auditiva, de gosto musical, sempre foi muito em cima do que era lançado no mercado fonográfico. Então eu ouvia as modas de viola,
Mas eu ouvia Edu Lobo, eu ouvia Milton Nascimento, eu ouvia jazz, eu ouvia Modern Jazz Quintet, eu ouvia Beatles, eu ouvia... Então essa minha geração misturava tudo. Então essas influências estão presentes no teu trabalho até hoje. Né? Que estilo você gosta mais? Que estilo que eu gosto mais? É difícil dizer isso para o maestro, perguntar isso para o maestro, mas qual é aquele que você ouve com aquela vontade maior, Acho digamos que assim? São fases. Hoje eu estou ouvindo muito os clássicos que eu não ouvia quando era garoto, né? Mas o estilo que eu gosto é de música brasileira. Isso aí, eu adoro Milton, adoro Chico. MPB da boa. MPB da boa, né? João Bosco, não tem. Você só está citando a galera boa, né? Sou fã deles, né? Caetano, Gil, todos. Depois você trocou com o Dori, com o Edu. Dori, Edu. O que tem? A história é que o Dori, que é muito meu amigo, a gente se conhecia em estúdio. A gente convivia nos estúdios do Rio de Janeiro, porque era uma efervescência por trás de hoje, né? Os estúdios estão fechando, já fecharam muitos. É verdade. Na época você encontrava com Radamés Inátili, você encontrava com Guy de Moraes, maestros importantes, encontrava com Dori, com Francis Heine, todos assim, era um convívio, né? Era uma turma. Eu trabalhando numa gravadora, eles noutras e tal. E isso, obviamente, ajuda na formação, né? De você... conviver e ouvir às vezes a gente entrava no estúdio do outro que estava gravando alguma coisa, eles vinham mesmo. O Dori foi lá ouvir o Jaime Nair quando a gente gravou. Ele escutou o disco antes do disco estar pronto, ele ouviu mixagem que a gente estava fazendo, né? Era uma troca bacana, né? Uma troca efervescente, digamos assim. Você, como a gente conversou aqui, foi autodidata. Depois, quando você chegou no Rio, que você começou a estudar. Inclusive, estudou com Guerra Peixe. Ter sido autodidata por tanto tempo te ajudou ou te atrapalhou quando você foi estudar música? Atrapalha, num certo sentido, sim. Porque eu não tenho a leitura musical como o músico formado na orquestra, né? Que coloca uma partitura e lê de prima, ele costuma dizer assim, ler de prima. A minha leitura musical não é a mesma coisa que um músico formado e tal. E o ouvido, ele é uma ferramenta importantíssima, né? Porque eu, por exemplo, eu escuto uma frase e eu não preciso ir ao instrumento tocar para saber que frase é aquela. Eu escuto, pego a caneta e escrevo aquela frase. Isso é o ouvido. Mas a leitura musical fica prejudicada, porque a sensibilidade, o conhecimento auditivo antecede a leitura, então atrapalha, porque dá uma certa preguiça de aprender leitura, né? Mas é importante para o músico. Claro, tanto a leitura quanto o ouvido, isso aí é fundamental. Tem músicos que são tão, assim, como se diz, que tem uma formação tão sólida que eles só praticam a leitura, eles assim, são especialistas, um músico de naipe de orquestra e tal. E eu já ouvi dizer, e você também já deve ter ouvido, por esses músicos que só tocam assim com partitura e tal, que não se deve em nenhuma hipótese usar a coisa do ouvido, do tocar de ouvido. Já mudou. Eles já estão admitindo. Não, essas coisas mudam. Hoje em dia, a facilidade que você tem, né, de aprendizado em várias vertentes, várias fontes, até mesmo internet, tudo isso muda muito. É claro que o músico de naipe de orquestra, ele se concentra muito naquilo, né? Então ele precisa dar conta do recado quando chega um maestro importante, com uma obra de Shostakovich, sei lá, um mesmo Beethoven ou um Debussy, também com uma obra que precisa ter não só a leitura, como ter o conhecimento, né, de repertório e tudo. A leitura aí é fundamental, o cara ter esse conhecimento de leitura e de repertório. Já na música popular, claro que tem a leitura, principalmente quando você vai para um show, para um estúdio, facilita as coisas, você coloca as partituras para todo mundo, mas já acontece aquele negócio do improviso, né, de ter mais liberdade, de fugir do que está escrito ali, tem essa liberdade de você fazer variações ali no momento, naquele tal. Acho que cada coisa no seu devido lugar. No seu devido lugar. E é permitido que os músicos façam isso ou quem tem que dar esse comando é o diretor musical? Tem todas as vertentes possíveis. O diretor musical pode dizer para o músico, olha aqui, você tem 16 compassos de improviso.
né? Você demarca na partitura, né? Ou, não pensando em termos de direção musical, você, como músico, você, digamos, tem um trabalho coletivo, um artista que se reúne com os músicos, não tem diretor musical. Cada um faz a sua parte e tal, e trabalha com liberdade, vai, improvisa aí e tal. É uma coisa que acontece muito no jazz. Né? O cantor olha pro guitarrista, o cara começa a improvisar. Quando não tem um cantor, aquela troca entre o pianista, o trompetista e tal. Então, é música popular, um jazz, onde você, bossa nova, onde você naturalmente tem espaço para criar e improvisar. Né? São muitas variações, né, que você pode ter. Mas isso é uma coisa que acontece com mais facilidade na música popular. Ou mais só pode popular. acontecer na música popular, Isso, não é? mais na música popular. No restante tem que andar ali bonitinho, né? Tem algumas, vamos dizer, alguns limites, né? Verdade. E tem músico que adora improvisar, né? Assim Claro. como tem ator que adora botar caco, tem músico que adora improvisar. Tem alguns que são especialistas. Por exemplo, Paulinho Trompete. Sim, maravilhoso. É um músico que você bota uma venda nos olhos dele, joga ele no meio de uma orquestra de jazz, um big band. Ele vai que vai. Ele vai e sai tocando. Mas essa pessoa complica quando está tocando em conjunto. Você vai responder para a gente no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e nós voltamos com mais Jaime Allen para você. Não sai daí não, que é rapidinho. Eu volto já.